Olá, muito boa noite, mas também muito bom dia, muito boa tarde, nesses tempos de absoluta conectividade e atemporalidade, gosto dessa expressão, atemporalidade. Nesses tempos onde as coisas parecem eternas, né? Porque sendo elas digitais, etéreas, elas tendem a durar para sempre, diferente de uma fita VHS, tem gente que não vai nem saber do que é que eu estou falando, mas diferente de uma fita VHS que com o tempo pode estragar, ou uma fita cassete, ou até mesmo um CD, um DVD, que tem ali um prazo indefinido, mas pode estragar, esse mundo digital parece que não vai estragar nunca, né? Então as pessoas podem estar assistindo esta transmissão ao vivo, como a gente está fazendo agora, dia 10 de novembro de 2020, 9 horas da noite, horário de Brasília. Vocês já vão entender por que eu estou falando horário de Brasília, porque a convidada de hoje é internacional. A gente já vai chamar ela para ela se apresentar. Mas brincadeiras à parte, as pessoas podem estar assistindo também amanhã, durante a manhã, pode ser daqui a um mês à tarde. O fato é que o vídeo fica gravado no Instagram, no IGTV, e depois a gente joga também no YouTube, e as pessoas podem assistir para sempre, supostamente, esse bate-papo. Bate-papo esse que vai ser muito legal, porque fala de algo muito contemporâneo, que é a mobilidade que as pessoas passam a ter nos dias de hoje, mudando não só de emprego com mais facilidade, mas mudando até de cidade, de país, como é o caso da nossa convidada. Tanto que o tema do bate-papo de hoje, do Jogando Conversa Dentro de hoje é mudei, né? Mudei de emprego, mudei de país, e agora? Né? O que a gente faz para se adaptar a novas culturas que vão aparecer, sejam elas sociais ou corporativas, e para isso a gente vai chamar alguém que inclusive está morando fora do seu país de origem. Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, Desenvolvimento de Pessoas, somos uma consultoria ligada à área de capacitação humana no desenvolvimento de competências comportamentais. É um desafio grande este tema ou estes temas nesse período de pandemia, porque mistura muito de questões emocionais, de questões até mentais, mas acho que a gente tem feito, nós e todo mundo que está trabalhando com isso, inclusive o pessoal da área da saúde diretamente, um trabalho importante. Tenho certeza que a gente vai tirar muitas lições disso. Bom, bora falar do que a gente veio fazer aqui hoje. Então, para isso, eu vou convidar ela para entrar aqui, deixa eu chamá-la aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu localizar ela aqui, porque tenho que... Cadê? Só para não chamar a pessoa errada, né? Opa, peraí, que ela já me chamou aqui, assim fica mais fácil. Cadê ela? Tá aqui. Aqui, desculpa, gente, demorei um pouco mais que o nacional, tá em outro continente, então demorei um pouquinho mais para localizar ela nesse mundão de Deus, e ela já tá com a casa toda decorada, pô, não perde tempo. Muito bem. Alex, muitíssimo boa noite. Oi, Dan, boa noite. Você me escuta Tá bem? me escutando bem? Te escuto perfeito. Também te ouço. Tem um delayzinho na transmissão, é natural, normalmente ao longo do bate-papo ele vai diminuindo, acho que é o tempo aí de ajustar as frequências, então de vez em quando a gente vai falar um em cima do outro, é normal, estamos aqui para bater papo mesmo e não tem problema. Vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho quem você é, onde você está, por que eu brinquei que você é internacional, se apresenta um pouco para o pessoal, por favor. Claro, boa noite todo mundo. Meu nome é Alexandra. Muita gente me conhece como Alex, como Ale. Fiquem à vontade. E eu tô entrando na live direto de Lisboa. Eu moro em Lisboa, então é meia-noite. Eu brinquei com o Danilo que com muito carinho que eu faço isso, porque quem me conhece sabe que eu sou de dormir às 9 da noite. Botei até despertador. Minha primeira mudança. Então, eu já morei no Brasil, no México, nos Estados Unidos, no México de novo, no Brasil de novo e agora em Portugal há 2 meses atrás. Eu achei que o tema era muito relevante para o meu momento de vida, é muito relevante para sempre, eu acho, nos dias de hoje. Muito bem. Tá bom. Ale, eu vou começar fazendo uma provocação. A gente conversou um pouco antes, como eu sempre tento fazer com o pessoal que topa bater um papo, porque a ideia não é fazer uma entrevista, não é pegar ninguém de calça curta, é a gente trocar ideias. Então,
Vou começar aqui com uma leitura de contexto e vou te provocar, vou jogar a bola para você. Aliás, eu queria até te perguntar uma coisa. Enquanto você estava falando, teve um momento onde o sinal fraquejou um pouco e tudo, e queria só te convidar para você ver se por acaso você está com o roteador certo. Porque às vezes acontece do celular pegar o roteador, sei lá, de outro cômodo e tal, então você depois se quiser olhar enquanto isso. Bom, por que eu pedi a palavra para contextualizar? Porque a gente vai falar de adaptação a mudanças e muitas vezes até mudanças essas que não são só de emprego, são até de país. E num mundo onde a globalização já nem surpreende mais, quando eu, por exemplo, tive a chance de morar fora, e eu morei em Portugal, aí nessa cidade espetacular onde você está, Lisboa, depois eu conto um pouquinho também da minha história, globalização, estamos falando aqui do início dos anos 2000, 2001, quando eu fui morar aí, ainda era um tema que se falava muito de maneira a entender os seus impactos. Hoje, globalização é algo absolutamente consolidado, os países estão todos conectados, uma eleição nos Estados Unidos põe o mundo inteiro em tensão, porque as economias estão muito conectadas, um acidente que acontece na Turquia e na Grécia, como aconteceu ali o terremoto, imediatamente o mundo inteiro passa a falar disso. O mundo tem muito mais mobilidade, né? Os aviões foram se tornando em muitas economias, em muitos países, um meio de transporte mais democrático. Você tem a questão da digitalização, dos próprios smartphones e aplicativos que conecta tudo rápido, até eu chegar numa expressão que eu ouvi, inclusive, de um coach meu, brasileiro, que mora aí em Portugal, mora no Porto, que ele disse que o chefe dele falou que no comecinho, assim, no comecinho da pandemia, falou que a partir de agora o trabalho não era nem mais home office. A gente tinha que aprender que o trabalho a partir de agora ia ser working from anywhere, de qualquer lugar. E eu achei isso brilhante. Portanto, nesse enredo todo para dizer que eu acho que o mundo hoje é a casa do 2021, né, da década de 20 do século 21. Especialmente para quem nasceu já nesse contexto, ou seja, quem tem aí menos de 25 anos, o mundo é a casa, as pessoas se movem, né? Eu tenho alguns coaches e pessoas mais jovens que falam que vocês têm rodinha no pé, vocês vão até o México, até a Europa, até a África, assim, passar um feriado, que era uma coisa que, né, a gente planejava antigamente. Você percebe isso também? Você que trabalhou muito no mundo corporativo e que conversa com muita gente e até morando agora em outro continente, você percebe que a mobilidade agora passou a ser uma constante e, portanto, se adaptar às novas culturas vai ser algo quase corriqueiro na vida da gente daqui para frente? Olha, eu percebo que a possibilidade está. Eu não olho para o lado e acho que está todo mundo nessa mesma vibe. Eu acho sim que tem a galera de menos 25 que nasce nesse contexto diferente, mas eu também acho que tem a galera que se recusa a acreditar. E eu acho que tem as empresas, o mundo corporativo, como você falou, correndo atrás do prejuízo, porque o que parece ser tão óbvio, o que tem? Como é que não pode trabalhar de todos os lugares? Como é que a empresa faz? Dá para eu facilitar isso? Dá para eu ter meu escritório corporativo em São Paulo e ter uma pessoa trabalhando em Dubai e outra pessoa trabalhando na Índia? Como é que eu me adapto? Como é que eu me ajusto? Como é que eu faço posto? Então, eu acho que o mundo andou e tem uma galera correndo atrás, tem um monte de instituições correndo atrás, o pessoal está tentando entender como é que faz para fazer isso acontecer. Eu acho que não tem volta atrás. Quem me conhece sabe que tem uma coisa que eu falo, que é o que a gente conquista, a gente não perde mais. Então, o ser humano conquistou essa habilidade de estar pelo mundo. Então, agora, a grande dificuldade é, e agora? O que o mundo faz com isso, né? É uma excelente pergunta, né? Porque você usou a expressão, né? O que a gente conquista não perde mais. Eu brinco que uma vez que o gênio sai da lâmpada, ele também não cabe mais ali de volta. E a gente tirou o gênio da lâmpada da mobilidade, seja das pessoas poderem circular mais pelo mundo, seja por não precisarem mais trabalhar no mesmo lugar. E a grande questão é como lidar com isso. Quando eu morava em Portugal, eu ganhei um livro do diretor de marketing, onde eu trabalhava na época. Eu trabalhei na Diageo, daqui do Brasil, e aí fui transferido para Portugal. E esse livro chamava-se O Mundo é Plano. Chama-se, né? O Mundo é Plano. Eu fiquei de pesquisar aqui o autor, depois esqueci, mas enfim, dá um Google, né? Quem quiser curiosamente saber. E eu lembro que naquela época, estamos falando aqui de quase 20 anos atrás, o autor falava do quanto o mundo estava ficando todo conectado, inclusive, às vezes, permitindo que as pessoas já não precisassem fazer mais migrações para sobreviver. Um dos exemplos que ele dava
era dos indianos que já não precisavam mais sair da Índia e ir trabalhar na Inglaterra ou nos Estados Unidos para ter um trabalho melhor, porque agora eles trabalhavam nos call centers, na própria Índia, e o máximo que eles tinham que fazer, máximo entre aspas, claro, mas a grande mudança que eles tinham que fazer era aprender a falar com o sotaque da região onde eles seriam, né, o call center de suporte. E que mesmo com alguma crítica, poxa, faz o cara ter que mudar o sotaque dele, tinha um benefício gigantesco isso. A pessoa não precisava ficar longe da família dela, não precisava ficar longe dos eventos religiosos, das festas, das comidas. E, curiosamente, apesar disso falar de uma não mobilidade, fala de uma imensa mobilidade, que é a mobilidade do meu trabalho circulando pelo mundo sem eu estar necessariamente fisicamente preso ali. Aí a gente chega aqui no século XXI, na década de 20 do século XXI, isso vira quase favas contadas. Acontece que as culturas ainda existem, né? E toda vez que eu me mudo fisicamente ou que eu vou trabalhar num lugar diferente, como o indiano, que ainda que fique na Índia, vá atender a Inglaterra, é uma outra cultura. Você acabou de mudar de país. Eu vou fazer para você a pergunta que você mesma trouxe para a gente discutir aqui. E aí, eu mudei de país, mudei de emprego, o que eu faço? Eu tento mudar o mundo ao meu redor ou eu me adapto? Então eu acho que a minha resposta rápida, papum, é você se adapta. A minha resposta longa é que em qualquer adaptação, em qualquer mudança cultural, você se adapta, porém, tem sempre um but, né? Você se adapta, porém, eu acho que você tem que se ater àquilo que são seus core values, as suas crenças mais profundas e únicas e a sua maneira de pensar única. Então, se adaptar não é se mimetizar, é se transformar em alguém que você não é, né? Eu acho que isso aplica para mudar de país, para mudar de empresa. Então, eu tenho algumas crenças muito claras para mim sobre aonde eu quero estar, seja empresa, seja país, seja família. Eu quero estar num ambiente de respeito, eu quero estar num ambiente onde as minhas opiniões, eu posso expressar as minhas opiniões, mesmo que elas sejam diferentes daquele contexto onde eu estou vivendo. Então, eu acho que aqueles 2, 3, 5, que são os não negociáveis nossos. Agora, falando isto posto, né? Ora pois, isto posto, nós não podemos negar que nós não vamos mudar o mundo vai nos mudar muito mais e nós vamos mudar o mundo, né? Então, aonde está esse balanço, eu acho que é talvez a grande mágica da mudança, né? E da adaptação. Mas aí tem um ponto importante que, por mais que eu não vá conseguir mudar o mundo, eu ainda tenho, e mesmo que num grau pequeno, possibilidade de influência. Claro que eu não vou, Danilo, mudar para um outro país e mudar a cultura desse país com uma ideia que seja contrária àquilo que está estabelecido só porque eu quero, mas existe a possibilidade de eu influenciando aos poucos o ambiente ao meu redor. Mas eu sempre acredito, especialmente se a gente vai falando talvez aqui de mundo corporativo, talvez de mudança de uma sociedade, de uma cultura, de um país é muito mais difícil. Mas eu posso, com a minha presença dentro de um time, dentro de uma empresa, influenciar, pelo menos o início de uma mudança ou provocar, contanto que seja de dentro para fora. Né? Fica difícil eu ficar do portão para fora gritando, não, vocês precisam fazer diferente. Eu tenho que entrar nessa cultura e tentando influenciar. Quando eu era criança, eu ouvia muito uma expressão, acho que muitos de nós aqui talvez ouvimos, que era aquela história do quem tem boca vai a Roma, que na verdade era o vaia de vaiar, né? Mas a gente aqui no Brasil adapta como é mais conveniente, e a gente passou a dizer que quem tem boca vai de ir, né, a Roma. Isso sempre me trouxe essa ideia de que eu chegaria onde eu quisesse, não no sentido sonhador, de qualquer jeito, mas trace um plano. Mas, falando de Roma, eu lembrei também que eu ouvia muito a questão, ok, quem tem boca vai, né, de ir a Roma, mas em Roma, seja romano. E aí entra um pouco essa história do, ok, eu não consigo mudar o mundo, mas eu posso influenciar. Mas uma vez que eu escolhi estar num lugar, eu preciso entender até onde eu suporto ficar nesse lugar. Parece que é combinado, mas acabou de entrar aqui nos assistindo o Hélio, que tem sido meu orientador numa série de temas que a gente tem estudado. E uma das coisas que o Hélio fala para mim muito é,
Precisamos entender o que é que cabe nas nossas mãos. Muita coisa hoje em dia está escorrendo pelas mãos das pessoas porque não cabe. E aí você falou de valores, né? Eu chego num lugar e por mais que eu tente me adaptar, aquilo fere a minha essência, os meus valores, e eu tenho estudado muita diferença entre princípios e valores. Vamos considerar que princípios são as regras coletivas que eu tenho que seguir para poder estar num lugar com outras pessoas. Valores é a minha bússola moral, é aquilo que eu faço quando não tem ninguém olhando. Então eu tenho que ver se os meus valores se encaixam com os princípios deste lugar. E às vezes não encaixa, né, Alex? Às vezes eu vou trabalhar num lugar onde não é uma questão de adaptação, é uma questão de perda de identidade, às vezes, né? Olha, super interessante o que você está falando. Eu já vivi uma situação quando eu trabalhei numa empresa há muitos anos. Em uma desses anos eu fui transferida e quando eu cheguei nesse lugar, eu cheguei com uma missão e talvez ainda muito Dom Quixote na minha carreira, né? Brigando com todos os moinhos de vento. E eu passei 2 anos onde eu tinha certeza absoluta que aquela empresa enorme, naquele país com 30 anos, que eu ia mudar aquela empresa sozinha. Quase morri e não mudei a empresa. Porque tinha, além do mais, um tema muito importante que eu, na minha inexperiência, ou na minha, talvez, no meu idealismo, eu não tomei em conta, que você mencionou aí, que é a empresa não estava querendo mudar. Não estava afim, não era a praia deles, e eles estavam muito bem do jeito deles. E chegou uma hora que eu falei, ou eu mudo ou eu morro. E eu mudei de emprego, né? E eu já trabalhei em lugares muito menos tempo, com diferenças que, num primeiro momento, diferenças superficiais muito grandes, assim, que de fora as pessoas achariam que não havia condição de mudar, e em realidade havia o enorme desejo de mudar, né? E então a palavra não quase não existia. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos. Então é isso que você fala de dentro para fora, que eu acho que funciona na vida inteira, né? Como a minha mãe sempre fala, todo mundo sabe o que tem que fazer para fazer dieta, mas é difícil, e se não quiser, se não vier, como minha mãe fala, de dentro para fora, né? Então aí não funciona. Então eu acho que mudança tem essa coisa, né? Tem que querer. Tem que querer. E eu acho que tem um processo, digamos, de due diligence quando você está chegando num lugar. Né? Por que você está indo para esse lugar? Né? Tem esse desejo? Tem um encaixe entre o que você deseja e você aspira e o que esse lugar deseja e aspira? Então, eu acho que são perguntas super importantes, que, óbvio, eu também entendo e também não podemos fazer ilusões que quando você está procurando um emprego, e às vezes o emprego, essa due diligence pode ser não possível. Isso talvez, num curto prazo, pode significar que a gente seja mais ou menos feliz naquele momento de carreira, né? Então também não vamos idealizar o processo demais. Claro. Porque quando eu tenho clareza, né, de algo que até também é um tema que a gente vem estudando bastante, e acho que não somos nós, acho que o mundo vem pedindo mais clareza disso, que é o propósito na vida. Às vezes é um troço que você não descobre assim, sem mais nem menos. Tem gente que nasce com uma clareza de qual é o seu propósito na vida que é invejável, né? Me parece espíritos iluminados, enfim. E tem outras pessoas, como eu, que vão talvez lapidar isso ao longo da vida, e outros que vão levar a vida toda e talvez vão ter uma noção. Ok. Só que existem os propósitos, como você falou, de curto prazo. E se eu não tiver clareza, por exemplo, meu propósito é, eu quero trocar de emprego. Ok, o primeiro que aparecer você pega. Se o outro lugar for um lugar difícil, que você tem que trabalhar muito, etc., bom, pelo menos você cumpriu o seu propósito, quero trocar de emprego. Acontece que nem sempre as coisas são tão simples assim, né? Existe eu tenho uma história bem rapidinha para contar. Eu trabalhei no mercado corporativo, depois migrei para a área de consultoria. No primeiro momento, essa mudança foi uma mudança deliciosa, porque tudo era novo, eu aprendia um monte de coisas. Mas depois de um certo tempo teve os seus desafios, porque haviam pessoas lá, né? Ou havia pessoas lá. E aí, como a gente bem sabe, onde há pessoas, há conflitos. E eu vivi um dilemazinho. Eu estava apaixonado por tudo que eu estava vivendo ali, cumprindo o meu propósito de aprender coisas novas,
mas não estava muito fácil lidar com alguns conflitos que aconteciam a despeito, né, da minha própria presença e tal. E eu lembro de conversar com uma psicóloga na época, uma pessoa inteligentíssima, querida demais, a Rosana Dório, e ela falou para mim, ela falou, Danilo, olha só, você gosta de estar naquele lugar, mas você ainda não aprendeu a se blindar. Você precisa aprender a fazer como fazem os enfermeiros. Eles precisam trabalhar no hospital, é um lugar que tem vírus, tem doença, etc. Então, para que eles possam ajudar as pessoas que estão ali e querem sair, eles não podem se contaminar. Então, primeiro eles cuidam deles, primeiro eles se blindam, põem luva, põem máscara, para depois eles poderem cuidar dos outros. E aí eu aprendi que realmente eu não ia conseguir mudar o ambiente. Mas como eu queria estar ali, porque aquilo cumpria um propósito para mim, olha só que coisa que a vida me ensinou, eu é que tive que me adaptar. E me adaptar significava quase que me vacinar para algumas coisas, né? Tinha um esforço meu para ficar ali. Nesse ponto, a gente também discutiu a possibilidade de falar o quanto a cultura pode acabar sendo um ponto de decisão forte que torne inviável a permanência de alguém num lugar. Eu acho que às vezes isso acontece. Tem horas que eu olho para o meu ambiente e falo, aqui não dá para eu ficar. Você já passou um pouco por isso ou você já rejeitou ir para um lugar por absoluta clareza de que ali não era o seu lugar? Olha, esse exemplo que eu te dei da empresa que eu trabalhei já tem um tempo, mas que eu trabalhei muitos anos, foi um exemplo super claro. Eu, por um tempo, tentei a coisa da blindagem, tentei a coisa de a máscara, a luva, quando eu já estava igual um astronauta, e mesmo assim não estava dando, né? Quando eu sentia que não tinha equipamento de proteção que me salvasse, quando aquilo estava me impactando em casa, né? Que eu estava com... aquilo não saía da minha cabeça, eu só pensava naquilo, só falava disso, da minha frustração, da minha incapacidade, sem entender que, na verdade, eu não estava, na verdade, absolutamente incapaz de ficar naquele lugar, né? Que as nossas ideias sobre como viver o dia a dia estavam muito diferentes. Então, eu saí da empresa e foi impactante o alívio imediato que eu senti, né? Quando eu comecei a trabalhar em outro lugar, eu percebi, talvez o problema não era nem eu, e sendo muito justa, também não era a empresa. Não tinha nada de errado com a maneira, com nada que estava acontecendo ali, não é que tinha alguém que ia ser preso. Então, assim, eu acho também que a gente tem que sair da posição de vítima nessas horas. Que eu sei que eu e você, a gente já conversou disso tanto, né? Então, vamos sair do paternalista. Então, não está funcionando? Você tem condições de ter controle sobre isso e fazer a mudança? Faça, né? Não fique. Eu mesma, eu fiquei muito tempo sem me dar conta no papel de vítima. Esse lugar, eles não me escutam, eles não me entendem, eles não... Não me aguentava, assim. Já eu estava de saco cheio de eu mesma, né? Então, eu acho que esse é importante, né? Você me lembrou uma história, já que a gente está falando aqui de saber fazer escolhas, e o Shihan fez uma pergunta aqui, se de alguma forma tem que estar alinhado o propósito do indivíduo, da empresa. Eu acho que tem que estar alinhado tudo, né? Se você vai para um país e os valores culturais, os princípios daquele lugar não se alinham com o que você procura na sua vida, vai ser um sofrimento morar ali, ou você tem que se preparar muito bem, né? Saber que vai lidar com um período de angústia. Mas quando eu já estava trabalhando na consultoria, menos de um ano, eu recebi uma proposta de uma grande empresa de cervejas e refrigerantes e tal, que era um mercado similar ao da Diageo, para ir trabalhar e gerenciar ali um produto, uma marca que inclusive patrocinava a Seleção Brasileira de Futebol e tal. E eu lembro que na entrevista o gerente estava todo preocupado em me deixar bem consciente que aquilo não era bagunça, que não é porque patrocinava a Seleção Brasileira que eu ia ficar toda hora indo na CBF e tal. Bom, aí em determinado momento, ele me fez o seguinte, e eu ainda fui lá ouvir, porque eu ainda estava ali, né, um pouco com a cabeça corporativa e tal, então eu fui ouvir a proposta, né, fui lá no processo de seleção. Aí em determinado momento, Alex, ele falou assim para mim, você tem algum hobby, né, alguma atividade, assim, tenho, falei ali algumas coisas, e eu lembro que naquele momento eu estava desenvolvendo e já estava dando aula de história da música popular brasileira, que é um tema que eu sou apaixonado,
E logo que eu voltei, inclusive, de Portugal, eu desenvolvi um curso sobre esse tema e dei esse curso na escola onde eu fiz o colegial, como um curso extracurricular para molecada. Depois acho que eu fiz algumas aulas na Livraria da Vila, enfim. Eu estava com essa questão ali no meu radar, no meu tempo livre. Eu contei para ele falou, que interessante e tal. Ele falou assim, mas durante a semana tem aula? Eu falei, tem, mas eu entendo que se não der, né, pelo ritmo aqui, eu faço de final de semana. Aí o cara virou para mim e falou assim, não, mas tudo bem se você parar de dar aula? Ele falou assim, não, tudo bem, eu dou aula. Aí eu repeti, né, eu falei, eu dou aula de final de semana. Aí ele foi bem enfático, assim, até com uma certa ironia, mas não, eu perguntei para você se tudo bem você parar de dar aula. Sabe quando você olha e fala assim, tipo, nem de final de semana, né? Eu não lembro se eu perguntei ou se eu subentendi, aí na hora eu confesso que respondi, não, tudo bem nada. Eu saí dali sabendo, não, como assim? Eu vou vir trabalhar num lugar onde eu não posso dar aula nem de final de semana? E aí nisso já tinha conhecido minha esposa, a gente já estava morando juntos e começava a pensar também em ter filhos, falei, não dá, não tem cabimento, eu não caibo neste lugar, por mais glamuroso que seja, né? E às vezes é difícil dizer não, né? Porque é sedutor trabalhar numa grande empresa, ganhar bem, participar de muitos treinamentos, mas não encaixa, não vai dar certo, né? E às vezes a gente fala muito da adaptação, mas é preciso saber que de vez em quando não vai adaptar porque não encaixa, né? Eu tive uma situação parecida, um headhunter me contactou para perguntar se eu tinha interesse em participar de um processo seletivo, e a gente sempre, né, o mantra que todo mundo diz por aí não, conversar não tira pedaço, não sei o quê. Ele falou, você sabe, eu faço o que precisa fazer porque é necessário, mas eu não sou dessas pessoas que falam assim, uau, hoje eu fui na academia, uau, que maravilha, que coisa. Eu falo, mas ufa, já fui para academia, já foi, chefe. Acabou. Então, acabou. Então, eu falei assim, não particularmente. Olha, a pessoa que vai entrevistar você, ela é triatleta, e ela, né, e é muito importante que você demonstre interesse por isso. E eu falei, olha, talvez não seja para mim a posição e tal, enfim, eu declinei participar, não por causa do negócio do esporte, eu já trabalhei com um monte de gente que é super esportista, eu vi por aí que pingou a Erika Yokota, mega corredora dessas, que fala, amei. Corredora, né? Mas assim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não gosto de esporte, essa pessoa já não vai achar que eu sou uma boca de... Que tipo de empresa é essa, né? Com que tipo de diversidade, enfim, eu declinei participar do processo. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse momento de reflexão, se possível, porque não todas não todos os momentos da não, mas se possível, né? Nesse caso, eu me dei ao luxo de dizer que não, de participar do processo seletivo. Eu acho que sim, se possível a gente tem que realmente ter a lucidez de saber que às vezes a gente está pulando de uma panela quente para um, né, tanque de óleo fervendo, né? E às vezes nem sempre realmente a mudança vai ser tão boa. Bom, agora, quando a gente fala de ter que fazer uma mudança, ou seja por escolha, porque a gente está, né, animado realmente para ir para outro lugar, outro emprego, outro país, ou porque eventualmente a gente precisou fazer isso para acompanhar uma família. Bom, no seu caso, se eu não estiver enganado, você teve que tomar uma decisão, mas acho que quem acabou fomentando a mudança foi mais o seu marido, no sentido de ter recebido uma proposta de trabalho, né? Isso. A gente tem aqui um acordo, eu acho que eu sou muito fã dos acordos e das coisas bem conversadas, e o nosso acordo sempre foi da gente ir onde está a melhor oportunidade. E o outro vai se acomodando. Bom, suponho que você não foi amarrada, né? Perfeito. Você não foi amarrada. Ele não te amarrou, né? No avião. Você escolheu, né? Então a gente faz isso com uma certa frequência. Eu te perguntei isso porque a grande questão é, uma vez que está decidido, eu vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, de país, enfim, vai haver alguma quebra, né, de padrão cultural atual para algum novo? O que você aprendeu, Alex, com a tua vida? Eu acho que tem alguns elementos aqui que talvez sejam mais consagrados e outros que talvez dependam um pouco da experiência de cada um. Mas o que você aprendeu? O que você percebeu que são habilidades importantes nessa fase de se adaptar a uma nova cultura? Eu acho que tem uma coisa da curiosidade, né? Do olhar curioso, de você
tentar, e eu acho que eu uso a palavra com muita cautela, porque eu acho que a gente, como ser humano, julga, né? A gente julga o tempo inteiro, mas se você tentar ter um olhar curioso sobre o que você está vendo, né? E com cautela e formando a sua opinião e fazendo as suas interações, né? Porque de um olhar julgamental é muito mais difícil você chegar num momento de tranquilidade com respeito a essa mudança, né? Então, esse olhar, eu acho o olhar curioso, a tranquilidade e a transparência dá medo, mudar dá medo, né? A gente, né, o desconhecido dá um medo. E você poder eu vou mudar de país, como é que é isso, né? É estranhíssimo, você entra no avião, né, num país e acorda no dia seguinte, essa é a sua nova casa. O meu filho tem 3 dias, falou assim pra mim, mamãe, quando será que vai parecer que a gente mora aqui de verdade e não que a gente está de férias? E eu achei aquilo de uma lindeza, né, porque eu não consegui responder para ele. Bonitinho. Criança tem essas coisas. Eu falei, ai, Bruno, não sei, eu acho que quando você já não lembrar mais muito bem como é que era o teu dia a dia na outra casa, é porque esse dia a dia virou um dia a dia de verdade, né? Então, eu acho que tem essa coisa, e honestamente, curtir esse período que é meio lua de mel, férias, do jeito que o meu filho falou, me deixou muito pensando nisso, né? Que muito, a novidade é muito legal. Então, sentir esse prazer, né? Sentir todas essas etapas, que vai ter momentos de raiva, de prazer, de emoção, de tristeza, da saudade, é solitário, né? Tem todas essas coisas juntas e misturadas. Então, assim, eu acho que, mas tudo isso com esse olhar curioso, eu acho fundamental, o olhar curioso versus o olhar julgamental, julgamental no mau sentido, você está constantemente comparando o que você está vendo com o que você acha que deveria ser com base na sua experiência passada. Eu gosto do ponto da curiosidade, acho fundamental, porque a curiosidade gera repertório, porque faz com que eu vá absorvendo, e quanto mais repertório eu tenho, mais eu consigo lidar com o diferente. Grande parte da dificuldade que as pessoas têm com o diferente, e que, portanto, gera muitas vezes o pré-conceito, que se torna, às vezes, até uma atitude agressiva, tem a ver com falta de recursos, com falta de elementos. O indivíduo, como você mesma falou, o novo assusta, né? Quer dizer, eu nunca vi ninguém fazer isso, na minha família ninguém teve essa postura, ninguém avançou por isso. Uai, talvez porque a sua família não tenha te mostrado que existe algo além da sua casa, e aí falta repertório. Eu acho que tem 2 pontos que talvez vale a pena a gente colocar, onde a curiosidade pode transitar à vontade, e eu acho que se ela tocar esses 2 pontos vai ser bacana. Eu acho que é autoconhecimento, e parece básico falar disso, mas nem sempre esse elemento está presente. Algumas pessoas muitas vezes olham para fora e analisam qual é a cultura daquela empresa, como é que é o jeitão daquele chefe, como é que é este novo país que eu vou, mas não olharam para dentro ainda. E aí vai ser a dificuldade, né, ou vai existir a dificuldade de entender os próprios valores, né? E eu acho que tem um outro ponto, que é naturalmente a heteropercepção. Então, um pouco é a curiosidade de eu olhar para dentro de mim e entender quem sou eu nesse mundo, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Onde é que eu tô, quais são as minhas características e tal. E depois é tentar conhecer um pouco dessa padaria ou dessa venda onde eu estou na fila do pão. Então é o olhar para dentro de si com curiosidade, uma busca mesmo do autoconhecimento, e a heteropercepção que te faz ler o ambiente. Porque também, às vezes acontece da pessoa se conhecer muito, investiu em terapia, que é maravilhoso, investiu em vários instrumentos de assessment, ouviu todos os feedbacks, se conhece muito bem, mas não sabe aonde está. Sabe tudo sobre si, mas não entende o que é que o ambiente está desafiando, né? Então, acho que essa questão do eu olho o que o ambiente pede e vejo o quanto isso confronta com o que eu tenho a oferecer, eu vejo o que eu tenho a oferecer e analiso aonde isso se conecta com o mundo. Acho que esses 2 movimentos, com a curiosidade servindo de combustível, acho que
que o processo de adaptação talvez seja menos sofrido. Eu acho. Eu acho que essa coisa de você ter essa sensibilidade, os americanos usam, né, awareness, essa consciência do teu entorno é muito fundamental, né? Então, fica a lição de como, das vezes, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, a primeira vez que eu fiz uma mudança, já trabalhando um pouco, ainda bem jovem, mas um pouco mais madura, eu estava nos Estados Unidos e eu tinha uma chefe super americana, mas assim, muito, muito, muito americana, uma mulher que eu aprendi muito dela. E eu entrava na sala dela para conversar com ela e ficava uma conversa de doido, porque eu entrava, ó, vou usar as minhas mãos. Ela tinha sala e eu tinha um cubículo do lado de fora, assim. Aí eu falava, posso falar com você? Ela falava, pode. Ela estava assim na porta. Aí eu ficava aqui. Aí eu começava a falar com ela, ela andava para trás, eu ia andando atrás dessa mulher, assim, e ela andando, e eu andando, e ela andando, e eu andando. Todas as vezes que eu ia na sala dela, eu achava aquilo de uma esquisitice, eu não entendia por que a gente ia ficar andando, né? Por que essa mulher não parava no lugar? Um dia ela não aguentou mais, ela falou, vem cá, senta. Lá, do outro lado da minha mesa, senta. Aí ela deu a volta, sentou no lugar dela e falou assim, e tá o meu espaço personal space. Eu olhei pra cara dela e falei assim, desculpa, o quê? Ela falou, você não está respeitando meu personal space. O que você está falando? Eu assim, sorry, o que é personal space, né? O que é o espaço pessoal? Ela falou, como assim, você não sabe o que é, assim, tipo, de que planeta você chegou, né? Assim, de que mundo tropical louco você chegou, que é normal as pessoas ficarem falando nessa distância. Então ela me explicou. Ela me deu uma métrica, ela falou. Desde que você vier falar comigo, e se seu braço, sua mão, respeitando meu espaço pessoal. Oh. Né? Tá vendo? Eu aprendi um monte. Eu, naquele dia... E eu fui para casa pensando nisso, mas ela me pediu e eu comecei a exercitar o tema do espaço pessoal. Eu voltei para o Brasil uns 15 anos depois dessa vez. E nunca vou me esquecer quando eu me sentei para trabalhar. E eu trabalhava no espaço, nesse momento era o HSBC, quem conheceu o espaço do HSBC era super, super amontoado no RH. E eu passava o dia inteiro pensando, esse pessoal tá perto demais de mim. Tá todo mundo muito perto, né? Eu mudei para o México e todo mundo dava beijinho quando eu estava no escritório e eu achava aquilo o fim do mundo. E aí você vai aprendendo a ler o seu entorno, né? Então eu acho que ter essa sensibilidade é muito importante, muito, muito importante. Eu estava incomodando profundamente essa minha chefe e eu nem sabia, né? Então a gente entender é fundamental. O Shihan está comentando que nós aqui no Brasil estamos aprendendo, né, essa técnica de manter o distanciamento à força, né, por conta da questão da distância. Mas talvez os europeus, vou generalizar aqui, os povos, né, do continente do hemisfério norte, que até, né, tem culturalmente uma questão de um distanciamento, como você falou, talvez estejam sentindo demais, né? Talvez eles agora vão querer procurar até estar um pouco mais perto. Às vezes é bom ter essas situações, claro que não se tratando do problema de saúde, mas esses chacoalhões para a gente aprender. Essa questão cultural, ela é tão legal e ela ensina tanto, mas precisa muito ter o elemento da curiosidade, como você bem colocou. Eu só fui ao Japão, e eu falo só como se fosse fácil ir ao Japão, né? Mas eu só fui uma vez. E de fato, para um brasileiro, uma viagem ao Japão é uma viagem de desafio à adaptação cultural e ao aprendizado de que o outro é diferente. Vou contar aqui duas historinhas rápidas, uma delas até com certo grau, as duas com certo grau de vergonha, mas uma eu cheguei a cometer até uma infração, né? Eu vou contar ela primeiro. Eu fui lá para assistir o meu time que foi jogar lá, então eu estava de férias e num clima de torcedor de futebol, não tinha jogo todo dia, mas todo dia pra gente era festa. E aí teve um dia que teve jogo e a gente foi pro estádio, meu time ganhou, fiquei super feliz e tal. E a gente saiu, foi para um bar, bebeu e ficamos um pouco mais alegrinhos. E uma hora a gente passou numa loja de conveniência, isso já era para ir 2, 3 horas da manhã
do horário japonês, e a loja de conveniência estava lá com o seu funcionário super corretinho, bem estereótipo, né, de japonês estereótipo que nós brasileiros temos, né, sujeito calado e tal, e a gente chegou lá bêbado e feliz, não sei o quê, tudo bem, tá? Não sei o quê, e era a véspera de Copa do Mundo, porque eu fui em dezembro de 2005 e ia ter Copa do Mundo em 2006. Então tinha um monte de revistas de Copa do Mundo, né, escrito em japonês. Eu achei legal e vi uma com o Ronaldinho na capa e falei, Ronaldinho, it's my friend, I'm Brazilian e tal. E ele, coitado, não entendia nada que eu falava, porque eu falava um inglês que provavelmente, né, bêbado, ele não entendia nada. Ele me parecia que não falava inglês, mas aonde vem a questão da gente, às vezes, escorregar na falta de adaptação? Eu virei para ele com aquele estilo brasileiro e falei, it's a gift for me, from you to me. Né? Falei para ele assim, brincando, esse vai ser um presente seu para mim, tá bom? Beleza? E ele, né? E eu peguei a revista e levei embora e o cara não falou nada. Ou seja, eu roubei a revista, né? Tô confessando aqui que cometi uma infração. No dia seguinte, achamos graça, rimos, falou, pô, coitado do cara, né? Me deu presente e nem sabe que deu. Passado 2 ou 3 dias, você vivendo naquela cultura onde tudo funciona, onde as pessoas são extremamente devotas. Eu lembro de perguntar uma hora onde é que ficava a entrada de um parque e os rapazes não conseguiam me explicar direito, mas eles não foram embora enquanto eles não acharam um jeito de me explicar. Eu atrapalhei eles. Eu comecei a ficar com vergonha daquela minha atitude. E assim, não quero nem pagar aqui de super evoluído moralmente, mas você começa a olhar e falar, cara, por que eu fiz aquilo? Porque aqui no Brasil a gente brinca, e se o cara diz, tudo bem, leva aí e tal, mas o cara não entendeu o que eu falei. E num lugar onde tudo é certinho, é um absurdo fazer isso. E a outra coisa é que um dia a gente estava no metrô, e também brincando, falando alto, todos eles em silêncio, e a gente falando alto, daqui a pouco sabe quando você olha assim em perspectiva, e só tava a gente, 3 brasileiros, fazendo uma algazarra no vagão, e todo o resto do pessoal, cada um quieto, lendo o seu livro, e você fica um pouco de vergonha por estar invadindo o espaço alheio. Aí eu invadi o espaço mesmo com a distância de um braço, por absoluta falta de sensibilidade de ler a cultura. Não é porque eu estou lá me divertindo turista que eu vou mudar a cultura daquele lugar, que todo mundo vai se adaptar a 3 brasileiros que estão lá curtindo. Então, é muito importante olhar para essa questão da cultura. Ela pode fazer a diferença, inclusive, na nossa capacidade de estabelecer uma atitude adequada, uma atitude genuinamente evoluída moralmente, porque eu não vou mudar o lugar, mas eu posso ser generoso a ponto de me adaptar um pouco ao lugar, né? Não, com certeza. Eu acho que, e você sabe que a cultura japonesa tem um lugar especial no meu coração, e eu aprendi em muito pouco tempo coisas incríveis sobre a maneira de pensar, a maneira de ver o mundo. Olha, e eu preciso te dizer que uma das coisas que até assim, a pandemia me trouxe foi que eles têm como parte da cultura a coisa de, se você tem um resfriado, você usa máscara. E aí, eu também tive o privilégio de ir um par de vezes ao Japão, e eu nunca me esqueci, no metrô tinha gente de máscara, eu julguei, assim, tudo isso que eu tô falando aqui eu não fiz naquele momento. Eu falei, mas esse pessoal é muito germofóbico, galera louca, né? Tá de máscara dentro do metrô, né? Assim, e agora, assim, né? A gente paga tudo que a gente fala, né? Por linguarudo, olhando para trás, eles obviamente têm uma capacidade de reação hoje em dia com relação à pandemia que nós, na maioria do resto do mundo, não estamos tendo, né? E a gente está com dificuldade, aqui está a segunda onda, e eu olho para trás e eu falo, e eu tive a pachorra, né? A arrogância, do alto da minha arrogância julgar isso, né? Então eu acho que humildade é uma outra característica bem importante, né? A gente olhar para as coisas com a humildade de quem não entende, de quem não conhece, de quem ainda vai conhecer, né? Sem dúvida. E eu ia depois, né, abrir aqui um assunto, a gente meio que já entrou nele, eu ia te falar, pô, Alex, mas a gente falou de alguns sacrifícios e benefícios, mas vamos explicitar um pouco mais, pelas nossas experiências, o que traz realmente de bom, né, a gente olhar em perspectiva o cenário cultural, as diferenças, mas também quais são os sacrifícios. E aí você, por exemplo, trouxe um sacrifício aqui
super importante, que é a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro em relação ao nosso julgamento. Porque num modelo cultural diferente do meu, a facilidade com que a gente entra numa vibe de dizer ele está errado e eu estou certo é enorme. Né? Dizer, nossa, que absurdo, para que usar a máscara aqui? Aliás, acabei de aprender uma expressão que eu nem sabia que existe. Né? Germofóbico, sensacional. Né? Meu Deus, que absurdo, né? Que germofóbico e tal. Não, ele pode estar gripado e tendo que trabalhar, ele está tomando cuidado para não passar essa gripe para frente. Né? Mesmo que seja uma gripe comum. Quer dizer, é o contrário dele ser exagerado com o medo do outro. Ele tem medo é de passar para o outro. Olha o quão importante é o sacrifício, sim, se eu quiser me adaptar culturalmente, de vigiar o meu julgamento. E isso, numa troca de emprego, é um baita de um sacrifício, Alex. Você que já trocou de emprego algumas vezes, eu tive a chance até de trocar de carreira, né? Sair da carreira corporativa para a carreira de consultoria. Como é difícil, né? Porque a gente chega no outro lugar e a gente consegue ver todos os erros do lugar, né? A gente consegue julgar tudo que está de errado e que tem que mudar imediatamente, sendo que a gente acabou de chegar ali, né? Não, com certeza. E a outra coisa que eu acho muito peculiar no momento da mudança é também o quantas pessoas se acham na posição de te julgar também, né? E de emitir um julgamento, voltando a temas passados, numa das minhas mudanças, que talvez tenha sido mais imprevisível, a coisa do, você tá louca? Mas por que você tá fazendo isso? Né? Você tá louca? E eu me lembro de eu achar aquilo tão peculiar, né? Assim, tipo, oi? Então eu acho que eu volto ao tema da humildade, que eu acho que vai muito conectado, né? Eu acho que a gente tem que sim, eu acho que não significa que você vai mudar absolutamente tudo que você acredita porque você mudou de país ou você mudou de empresa, mas a partir do momento que você faz a mudança, voluntária ou involuntariamente, eu acho que essa coisa da mente aberta, da abertura mesmo, né? De você olhar para frente e ver tudo que você pode aprender como resultado dessa mudança que, num primeiro momento, é tão contrastante que você sente e até você mesmo se questiona. Falei, será que eu tô maluca? Será que será que tá certo isso aqui? Será que vai funcionar? Certo, errado, irrelevante, mas vai funcionar? Que eu acho que no fundo, o que você está se perguntando é, será que eu vou ser feliz? Né? Assumindo que todo mundo que está procurando, né, é eterna busca pela felicidade. Né? Então, será que eu vou ser feliz? Né? E como é que eu faço para ser feliz? E eu acho que uma das coisas que eu aprendi, e eu mudei para lugares que são bastante diferentes um do outro, é que, nossa, dá para ser muito feliz em lugares muito diferentes. Né? Então, eu acho que essa coisa, né, de... dá para ser muito feliz. Né? O pessoal morria de rir que eu amava morar no México. Né? Claro, eu tenho uma conexão com o México, meu marido é mexicano, meus filhos são mexicanos, né? Mas no final das contas, assim, eu sempre me lembro que com aquela comida horrível, né? Você não teve a vingança de... E foi muito estranho, porque eu nunca tive. Montezuma? Aí eu confesso que eu devo ter... eu confesso que eu devo ter algum bicho muito resistente dentro de mim. Mas eu amo comida mexicana, adoro. Né? Então eu olhava para aquelas pessoas e eu dizia, como você pode não gostar? Você já experimentou? Né? E a grande maioria das pessoas tinha provado um negócio que era muito picante e tinha desistido. E ficava aquele julgamento sobre a cultura. Né? Então eu acho que muito, muito importante. Eu acho que sim, dá para ser feliz, com exceções óbvias. Eu acho que dá para ser muito feliz em muitos lugares, de muitas maneiras diferentes, com muitas culturas diferentes. Sem dúvida. O rapaz que eu disse que me ensinou através da fala do chefe dele, né, que a partir de agora não é homeworking, né, no working from anywhere, acabou de entrar aqui o Thiago, e ele colocou uma expressão bonita aqui sobre o que é lidar com a mudança de emprego e de país. Ele falou assim, é praticamente um salto de fé. Porque é mesmo, né? Você muitas vezes não sabe o que vai encontrar, ou sabe, mas não tem garantias.
E você precisa estar, de novo, né, a história do olhar para dentro, olha, meus valores são esses, o que eu busco é isso. Eu olho para aquele lugar, a heteropercepção, e entendo que parece que vai dar match. Agora vem o salto de fé, né? Tem que saltar. Você falou da questão da alimentação do México. Eu, quando morei em Portugal, eu fui para lá, eu tinha 24 anos, eu ainda tinha uma alimentação razoavelmente restrita, né? Eu não era um cara que comia de tudo e tal. Não era super restrito, mas não era essa draga que eu sou hoje, que come até pedra. E foi muito engraçado porque um dos benefícios, né, falando aqui do benefício que a gente ter a perspectiva da aceitação da diferença cultural pode trazer, é a gente, inclusive, melhorar na vida, evoluir. Porque uma das coisas que morar em Portugal me trouxe foi melhorar a minha alimentação. Porque eu chegava lá, Alex, e todo mundo, a gente ia almoçar, e eu queria almoçar com o pessoal também, até para ir me enturmando e tal. Bom, você sabe, aí o português come muito peixe, né? Eu estava, por exemplo, na região de Azeitão, né, que é do outro lado do Tejo. O escritório da Diageo, eu ficava dentro da José Maria da Fonseca, que é a vinícola do vinho Periquita e tal. E é uma região de queijo, mas é uma região próxima ali de Setúbal, né? Então, litorânea, tal, tinha muito peixe. E toda vez alguém pedia peixe e pedia legumes, né? Enfim. E aí, para não fazer feio, para não parecer aquele brasileiro chato que não come de nada, eu falei, bom, né, vou tentar. E de repente eu comecei a descobrir que adorava peixe grelhado. Talvez aqui no Brasil, não sei, minha família fazia talvez mais peixe frito ou peixe empanado. E não sei, de repente o gosto era muito forte. Mas o peixe grelhado, nossa, eu achei espetacular. E aí do peixe grelhado eu fui experimentando outras coisas e fui experimentando comidas diferentes. E aí de Portugal acabei tendo a oportunidade de viajar muito por outros países da Europa. E eu lembro da Polônia, de comer. Você tem família polonesa também ou eu estou enganado? Acho que eu já te Não, perguntei você está isso, coberto de não? razão. Todos os meus avós eram poloneses. Polonês. Eu estava na Varsóvia um dia, não, na Cracóvia, em Krakow. E aí conheci um casal ali que me deu até um pouco de abrigo e orientação e tal. E à noite eles me levaram num restaurante, eu estava fazendo um mochilão sozinho, para comer alguma coisa típica. Bom, me apresentaram ali uma fatia de pão com uma pasta de gordura por cima, que eu olhei e falei, ixi, e veio para beber uma espécie de uma coalhada líquida com salsinha por cima, e eu não gosto muito de salsinha. Mas enfim, olha que legal quando você se abre para curiosidade, né? Pô, por que os caras comem isso? Porque é um frio desgraçado. E você vai jogando gordura para dentro e aquilo ajuda, inclusive. E aí eu experimentei e aquilo não foi meu prato favorito, mas eu tenho uma história para contar. E eu fui gentil com eles e eles foram super gentis comigo e tal. Então, de novo aqui, ressaltando inclusive também o poder da curiosidade, como você trouxe, um dos benefícios é que a gente amplia a nossa vida, a gente fica melhor, né? Eu aprendi a comer melhor, eu aprendi a respeitar mais, tudo isso porque me predispus a querer entender um pouco a cultura do outro. E aí, como você falou lá no começo da conversa, eu não preciso me transformar no outro, eu não preciso virar um português, virar um polonês, virar um mexicano, talvez eu nem consiga, né? Talvez eu não tenha dentro de mim todos os elementos, mas eu posso conviver muito bem durante um período e isso, inclusive, me tornar alguém melhor moralmente, mais evoluído, mais respeitoso, que luta contra os seus preconceitos, né? Porque está mais vigilante para não fazer julgamentos. Eu acho que tem sim o sacrifício de você ficar mais atento, mas eu acho que tem tanto mais benefício, né, de se abrir ao aprendizado cultural do que qualquer tipo de sacrifício inicial. Já deu para passar algum perrengue aí em Portugal, inclusive falando de adaptação cultural? Já aconteceu aí alguma história pitoresca? Olha, ainda não deu. Eu acho que, claro, eu acho que das coisas que te engana muito é quando você acha que é parecido, porque você fala supostamente o mesmo idioma, né? Então, Não. falando de coisas mais porque precisa, eu estava na academia e eu não sei, eu estava conversando com o instrutor e eu não sei, ele falou assim, já deu 15. Eu falei, não, ainda foram 13. Ele falou, você está dizendo que eu tô xexé? E eu assim, oi? Eu tô xexé? Pô, esse nem eu conheço, Xexé. Eu falei, velho, eu não sei se você tá ou não, eu não sei como. E ele falou assim, você acha que eu tô maluco da cabeça? Eu falei, lelé! Então, assim, eu acho que tem sempre, né, a coisinha nova para contar, mas até que não, viu? Até que
ainda não deu o perrengue do estica o seu braço, se você conseguir encostar em mim, você tá fora do meu, você tá dentro do meu personal space. Eu acho que esse é dos meus perrengues favoritos culturais, né? Porque tava realmente interferindo com o nosso dia a dia. Olha, mas Xexé, confesso que morei aí quase 2 anos, não me recordo dessa expressão. Essa eu vou botar no meu dicionário ali, que eu anotei. Olha, eu guardei ali umas 3 páginas, frente e verso, de palavras que eu fui anotando, que eram completamente diferentes, desde coisas que eu se divirto contando para os amigos, do tipo, você sabe o que é um esferovite? Esferovite, né? Que coisa, palavra diferente para nós, né? Isopor, como a gente fala aqui. E quando eu falava que era isopor, eu também ouvia e via o mesmo olhar esquisito de volta, do tipo, isopor? Mas o que isso tem a ver, né, com o esferovite? Eu falava, o que o esferovite tem a ver com o isopor? Nada. Né? Eu lembro de matraquilhos, que é o pebolim, mas eu vou contar aqui uma inconfidência. Se bem que essa história já foi contada muitas vezes pela minha esposa. Quando nós fomos pela primeira vez a Portugal juntos, eu a conheci já depois que eu voltei de Portugal, né, para o Brasil, e aí fomos fazer uma primeira viagem para visitar, fui levar ela para conhecer Portugal, aí já casados, né, meus primos conhecerem ela e tal, e nós fomos na casa de um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos em Portugal, o Daniel, e chegamos lá cansados, a gente estava vindo de algum outro lugar, acho que da Irlanda, não me recordo, mas de algum outro país, cansados ali da viagem e tal. E aí ela chegou apertada, assim, e falou, ai, Daniel, desculpa, eu preciso ir no banheiro, tal, banheiro até aí, beleza, né, casa de banho. Ele falou, sim, ali, a segunda porta à esquerda, tal. E no que ela estava indo, eu ouvi o Daniel gritar, mas não me atentei, ele fez assim para ela, só não puxes o autoclismo. Mas não me atentei, ela foi e tal. Daqui a pouco ela volta e fala assim, ai, Daniel, não sei o que aconteceu, né, parece que começou ali a encher, não sei se ela falou que entupiu alguma coisa assim, e ele com aquele jeito português bem típico, né? Ele falou assim, puta merda, eu falei pra tu não puxares o autoclismo. Ele tinha alguma intimidade já com a gente, já tinha vindo pro Brasil e tal. E ela ficou olhando, e aí que caiu minha ficha. Puta, ela não faz a menor ideia do que seja autoclismo. Né? Porque realmente, para um brasileiro, o autoclismo não é nada. Né? Se ele tivesse falado não puxes a descarga, e aí depois isso virou motivo de risada e tal. Mas é isso, às vezes é uma pequena palavra, né? uma coisinha de nada, mas que pode dar todo um desarranjo aí, como por exemplo, né, dar descarga quando não era para dar descarga. Mas do lado dele também, ele não parou para pensar que, nem imaginou que podia ser uma palavra diferente. Até isso é legal, né, da questão cultural. A gente vai ganhando histórias para contar, né? A gente vai ganhando essas delícias, essas pérolas para contar para os amigos, para contar em almoço, em jantar. Seus filhos vão delirar. Bom, eles já têm uma bagagem cultural enorme, né, Alex? Mesmo muito novinhos. Sim, eles estão. Eu acho que tem aqui, obviamente, falando das mazelas do dia a dia, né? A conquista da independência, que vão fazer 13 anos, né? E tinham muito desejo de fazer as coisas que eu lembro que eu fazia, né? E comprar pão na padaria, sei lá, andar de bicicleta em volta do quarteirão. E que aí sim, né? Cada um, mas que dentro do que eu e o Hector a gente pensava, estava difícil de dar essa liberdade para eles começarem a voar. E aqui a minha filha, a última conquista é andar de skate, então ela desce para a pracinha, vai andar de skate sozinha. Eu não sei, eu acho que ela gosta mais de descer sozinha do que de andar de skate, porque é uma conquista nova e eu acho que eles estão muito impressionados com esse ganho, né, que eles desconheciam e que foi um dos grandes motores dessa nossa mudança, né? A idade deles e essa possibilidade de crescer com independência. E eu acho que a gente também tem que, na mudança de país, por exemplo, eu acho que a gente tem que pensar. A gente, quando botou na mesa tudo que a gente pensava que era importante para a gente, não teve dúvida que esse era o momento certo. Então, eu acho que ter essa reflexão, e eu acho que quando é uma família, porque quando você muda sozinho, etc., né, você muda, não dá certo, enfim, né? Mas a gente, eu acho que tem que sim ser muito conversado, porque não é simples e é solitário e demora, e as pessoas, né? Eu nunca vou me esquecer quando eu cheguei nos Estados Unidos,
né? Eu cresci numa casa bilíngue, binacional, eu me sentia americana. Eu falei, vou nadar de braçada, vai ser molezinha. E eu não conseguia ir ao cinema com ninguém, ninguém me convidava para nada e eu achava aquilo um caos, né? Assim, as pessoas saíam do escritório às 5:02 exatamente, porque às 5:19 saía o trem para casa e tal. Então, assim, o sacrifício não é de curto prazo, porque no curto prazo é solitário sim, né? No curto prazo, até você engrenar, entender como é que vai fazer, como é que as pessoas se relacionam, etc. Né? É você com você, ou você com a sua família e só. Né? Então, tem que ser conversado muito bem sedimentado, porque senão também dá ruim, né? Mas você falou dessa questão da conquista da liberdade, né, de circular. Espero que um dia você encontre a Silvia Specchio aí, que é outra irmã querida que está aí, e foi também com a família há uns 3 anos atrás, acho que a Silvia foi com o filho e com o marido, e ela fala exatamente isso, o quanto o Franco, o filho dela, experimentou essa possibilidade de liberdade, de ir para a escola de bicicleta. Né? Assim ela fala, ele vai sozinho para a escola de bicicleta, coisa que infelizmente no Brasil não tinha essa possibilidade. E isso é uma experiência incrível. Eu quero colocar uma última coisa aqui, estamos aqui na reta final, nos nossos minutos finais, mas eu queria colocar uma pimenta que vai numa onda parecida com o que a gente está falando, de aprender a se adaptar a mudanças culturais, sociais, mas inclusive sem precisar mudar de país ou de cidade ou de empresa, porque eu acho que está tudo mudando neste momento. Né? O mundo muda desde que o mundo é mundo, né? Acho que tem aquela frase acho que é do Heráclito de Éfeso, ou enfim, de algum filósofo grego, que fala que a única constância da vida é a mudança, mas eu acho que a velocidade das mudanças hoje em dia são muito grandes, especialmente as culturais, né? Então, assim, sem querer aqui fazer um mapeamento perfeito, mas você tem, assim, desde os movimentos Black Lives Matter, do movimento, né, que ganhou uma força enorme neste ano, infelizmente por conta do assassinato daquele rapaz, do Floyd, né? Mas já vinha ali se organizando de alguma forma, mas você teve antes também o movimento do Me Too, das mulheres se pronunciando contra os abusos, você tem os movimentos todos LGBTQI+, eu tenho certeza que essa sigla está um pouco maior hoje, mas eu não lembro de todos os posicionamentos, mas o fato é que tem um mundo que muda e que está pedindo passagem para o novo. E às vezes eu não preciso nem sair da minha cidade e eu vou ter que aprender a me adaptar a mudanças culturais. E eu tenho percebido pessoas sofrerem muito com isso. Seja porque estão apenas resistindo, seja porque querem mudar, mas não estão sabendo nem direito que onda surfar. Eu não sei se você aí já sentiu um pouco isso também em Portugal, mas eu acho que a gente vai ser desafiado a morar em novos países, mesmo sem sair dos nossos países nos próximos 2 ou 3 anos. Né? Acho que o Brasil, Portugal e muitos países vão ser culturalmente, especialmente nas relações e em alguns valores, muito diferentes daqui a 3 anos do que a gente encontra hoje. É preciso estar atento a isso, não, Alex? Eu acho que tem que estar muito atento e não precisa ir tão longe, né? Quando você olha para as novas gerações, eu vi que a Karen Kochiyama estava na live, não sei se ainda está, mas a gente conversou muito sobre a moçada, o grupo de estagiários entrando e a diferença brutal e marcada no como entra, como fica, como sai da empresa. E como é tão diferente da gente. E como ou a gente se adapta ou a gente morre. Porque essa moçada que está vindo aí futuro, né? E se Deus quiser, um dia algum deles vai ser nosso chefe, né? Então, eu tenho a absoluta certeza que mesmo se a gente não vai estiver nos mudando, contratar, né? entre aspas, opa, tem uma outra grande amiga aí que eu vi passar o nome, a Débora, que só fala, é uma grande fila, então em algum momento chega a nossa vez, né? Mas eu acho que mesmo que a gente ache que a gente não está mudando nada na nossa vida, que a gente não mudou nem de casa, nem, né? Não comprou nem roupa nova, a gente está mudando. E a gente precisa estar entendendo isso, né? Precisa estar acompanhando isso, sim, porque senão a gente vai ser atropelado. Não tem para onde correr, né?
Acho que tem um desafio maior também, que às vezes é até a comunicação com os nossos filhos e sobrinhos, porque se eu for olhar o mundo onde eu cresci, sei lá, eu quando eu nasci, e sei que muita gente da nossa geração foi mais ou menos assim, os nossos pais tinham ali cerca de 20 e poucos, e os caçulas, os pais tinham 30 e poucos. Eu, por exemplo, já fui pai aos 33, né? E tenho amigos agora que estão sendo pais e mães, né, aos 40 anos, e tem naturalmente um distanciamento. Então, você tem não só o fato de que muita gente está sendo pai e mãe com uma idade um pouco mais avançada do que historicamente isso acontecia, mas você tem o fato de que o meu mundo não foi um mundo tão significativamente diferente do mundo do meu pai. Claro que tinha coisas na minha época que talvez na dele fosse mais raro, TV a cor, quando eu comecei, né, a assistir televisão, tinha televisão preto e branco e tal, mas a TV a cor já não era algo tão raro. Na época do meu pai já era raro, mas era a TV, era aquela questão dos canais e tal. O meu mundo de infância, comparado com o mundo dos meus filhos, é uma brutalidade a diferença. Desde a questão da própria internet, dos aplicativos, da velocidade de consulta, de como as aulas são feitas, do videogame, que ele não precisa nem ter o cartucho, ele faz o download direto, né, do jogo, ele não precisa ter o CD ou o DVD para assistir o filme, ele vai lá no sistema de streaming. É um mundo que muda alguns pilares 2 ou 3 vezes dentro de uma mesma geração. Então, se a gente não tiver disponível a acompanhar, a gente não vai falar com os nossos filhos, né? Eu, assim, e você usou uns exemplos do, que me faz pensar muito. Eu conversei com meu filho outro dia, eu falei, e você não quer chamar nenhum amiguinho para vir aqui? Ele estava no videogame com os amiguinhos, ele falou, duh, se eles vierem aqui eu não consigo jogar com eles online. Genial. E eu falei, genial. ok, assim, agora assim, me sentindo esquisitíssima, achando, então é assim. Enfim, então eu acho que a nossa casa é o nosso maior exemplo, é um microcosmo do que está acontecendo no planeta, né? Não tem jeito. Então, aparentemente, não precisa mais estar no mesmo lugar para conviver com os amigos. Então, né? Então tá aí. Esse exemplo é ótimo, né? Se eles vierem aqui é que a gente não consegue brincar, né? Porque aí não tem, né, o equipamento para todo mundo, cada um na sua casa, conectado. Tem um vídeo ótimo derivado de um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Eles fizeram agora um videozinho desses de animação, explicando o conceito que as boas ideias sempre vieram da coletividade, né? De você somar vários pequenos insights. Só que antigamente isso não ficava tão visível, porque você não tinha os mecanismos de aproximação entre as pessoas, né? A gente está até criando um evento agora para o final de ano, primeira vez que na Vertigo a gente vai criar um produto e depois de espalhá-lo. Na maioria das vezes a gente cria sob demanda, né, personalizado. E a ideia é falar do quanto a gente aprendeu o valor da adaptabilidade nesse ano, tanto que o nome do evento é Darwin Estava Certo. E uma das coisas que a gente faz é a comparação entre aquele modelo do Thomas Edison, que tentou 1000 vezes, né, fazer uma lâmpada até conseguir, e ele diz, eu não tentei 1000 vezes, eu encontrei 1000 formas de como não fazer uma lâmpada, para o modelo de hoje que você não tem tempo de ficar buscando 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Você tem 3 chances, meu amigo, e tem que entregar. Agora, por que você não usa a conectividade toda e pega aquela ideia que ainda falta para complementar a sua ideia num cara que está lá na Tailândia, e aí o outro pedacinho da informação que você ainda não encontrou, tem um menino em Portugal que tem uma menina na África do Sul. Hoje a tecnologia permite conectar essa turma toda. E é um novo mundo, e a gente tem 2 alternativas. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ser extinto, né? Porque o Darwin estava certo mesmo. A sobrevivência depende da velocidade de adaptação ao meio que cada espécie apresenta. Nós temos uma vantagem, a gente pode fazer essa adaptação conscientemente, sem precisar passar os genes para a próxima geração. A gente pode se adaptar dentro da própria vida. É preciso ter curiosidade, vontade e estar atento, né, ao que está acontecendo ao nosso redor. É isso, né? Eu acho que é isso. Adapte-se ou morra, né? Então, abraça seus 2, 3 não negociáveis, deixa eles pertinho do coração, né? E o resto abre para o mundo e vamos ver o que acontece. Eu acho que é isso. Show.
Alex, dá para ficar o quê? Mais umas 5 horas aqui falando com você, o que você tem de história para contar, repertório corporativo, de vida, da família. A gente marca outra, mas eu queria te agradecer profundamente. Obrigado por ter topado. Você falou, Dan, espera aí, deixa eu me acomodar aqui em Portugal. Cumpriu a palavra, logo me ligou, falou, Dan, tô pronta, vamos falar. E tenho certeza que as suas histórias vão inspirando as pessoas, porque tem gente que assistiu aqui ao vivo, mas como eu falei na abertura, tem gente que vai assistir talvez daqui 6 meses. O vídeo fica ali e às vezes uma palavra, uma história que a gente conta, toca alguém, inspira. E se isso acontecer com uma pessoa, acho que a gente já cumpriu o nosso papel como coaches, né? Eu sei que você também está trabalhando fortemente para ajudar muita gente nesse serviço aí em Portugal e pelo mundo, né? Eu também tenho tentado ser uma ferramenta, tenho tentado ser útil para muita gente e acho que esse tema da adaptabilidade vai ganhar muito mais força até do que já tinha por conta da velocidade com que as mudanças vão se apresentando e essa mobilidade toda. Do fundo do meu coração, muito obrigado por tanto aprendizado, Dan, por topar e por sempre confiar nas minhas maluquices da gente conversar e criar coisas juntos. Até mais, boa noite, obrigada, um prazer enorme, como sempre, delícia de papo dentro, então tamo junto, beijo. Valeu. Um beijo para todos aí. Pessoal, valeu, aproveitem, bom resto de semana para todo mundo. Até já!